Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é a queda do homem. Então, iremos falar sobre todo esse processo da queda do homem e de como ocorreu. Vamos lá? Se os dois primeiros capítulos revelam o que há de bom no mundo, o terceiro capítulo vai revelar o que há de ruim. Então, se no primeiro e segundo capítulo vemos que Deus criou todas as coisas e a partir de cada criação ele fala que tudo aquilo que foi bom, no terceiro vai revelar a maldade dentro do coração do homem. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher, era essencial se a humanidade estava sendo criada à imagem de Deus. Em vez de confiar em Deus, Adão e Eva ouviram a serpente. Por causa da desobediência do homem, ele foi expulso do Éden, do jardim do Éden. Todo esse contexto está lá em Gênesis 3, do verso 1 ao 24, que iremos estudar agora todo esse processo. Primeiramente, para a gente entender esse processo, a gente tem que entender que houve o processo da queda do homem na visão da serpente e na visão do homem. A visão da serpente foi trazer dúvida para Eva, trazer descrença, trazer descontentamento para que Adão e Eva fossem enganados. Ou seja, a serpente chega com uma dúvida falando assim: Deus falou isso? E sendo que Deus não tinha falado. Deus falou para você não comer nenhuma árvore do que estava no jardim? Eva falando, não. Deus falou para não comer somente da árvore que está no meio do jardim. Trouxe uma descrença. Serpente falando para Eva, falando assim: olha, essa árvore, esse fruto, ele é agradável. Olha para ela como ela parece ser agradável ao paladar. Traz uma descrença. E aí a serpente fala assim: olha, Deus falou isso para vocês porque ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você será como ele. E aí traz um descontentamento. E a partir do momento que vem a dúvida, vem a descrença e vem o descontentamento, vem o engano. Que Adão e Eva vêm, pegam o fruto e come. Ou seja, esse é o ciclo da queda do homem aos olhos da serpente, ou seja, aos olhos do Satanás. Sempre vai haver dúvida, descrença, descontentamento e engano. Já o ciclo do pecado na vida do homem é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida e a transgressão, o ato em si. Ou seja, a mulher olhou para o fruto e viu que era desejável ao paladar, era agradável ao paladar. Ela olhou e viu que era desejável, ou seja, a cobiça da carne e cobiça dos olhos. E ela não só olhou e viu, mas como viu que era agradável para obter discernimento, soberba da vida. A partir do momento que ela teve o desejo de consumir o fruto, ela teve o desejo de satisfazer a carne, ela teve o desejo de satisfazer os seus olhos e ela teve a soberba, ela cai em pecado, que é a transgressão. Esse é o ciclo, tanto da serpente quanto do homem. Sempre Satanás vai trazer a dúvida, descrença, descontentamento, engano, e sempre seremos levados para ter desejos para saciar nossa carne, desejos para saciar nossos olhos, desejos para saciar a soberba e até cometemos pecados, até cometemos o ato em si, até pecarmos, cometemos a transgressão. Mas para entender um pouco mais sobre como funcionou, como ocorreu essa queda do homem, eu quero trazer para vocês também, hoje, esse processo da queda desse homem. Mas, para entendermos um pouco do processo, precisamos entender aquilo que o homem fez a partir do pecado. Ou seja, o homem pecou, o homem errou, o que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Então, essas folhas de figueira representam o primeiro e patético esforço humano para camuflar o principal fruto do pecado, ou seja, a vergonha. E até hoje, quando a gente comete pecado, a gente vê um outro irmão na fé, ou um irmão na igreja, ou qualquer outro irmão que a gente conhece, a gente sente vergonha. A gente não quer ir até ele porque a gente está envergonhado por conta do nosso pecado. E aí o que que Deus faz? Ele encobre o nosso pecado. Se o homem ele tentou colocar folhas de figueira para cobrir a sua nudez, um resultado patético, o Deus, nosso Deus, ele já faz roupas de pele para cobrir a nudez. Se a gente for olhar, tem até aí na imagem, essa folha de figueira, se fosse uma folha de figueira pequena, precisaria de mais de uma para cobrir todo o corpo humano, para cobrir todos os órgãos do corpo humano. Se fosse uma folha grande, poderia até cobrir sim, mas essas folhas de figueira são resultados patéticos porque são algo que pode rasgar a qualquer momento. Naquele contexto, principalmente no jardim que eles viviam, eles poderiam andar pelo jardim e aquelas folhas rasgarem.
Ou seja, aquilo que ela estava fazendo era algo patético, era algo que não era duradouro, era algo que era corruptível. E já Deus, ele traz a provisão graciosa dele, fazendo vestimentas de pele e deixando claro que o derramamento de sangue seria o único meio de alcançar a redenção. Então, quando Deus, ele mata um animal e ele pega a pele do animal e veste Adão e Eva, ele estava demonstrando que um dia um cordeiro deveria ser morto para cobrir a vergonha da nossa geração, para cobrir a vergonha da humanidade. E esse cordeiro é o Cordeiro perfeito chamado Jesus Cristo. Ele morreu, o sangue dele foi derramado para cobrir a vergonha do nosso pecado, para cobrir a vergonha por conta do nosso pecado. E sempre que pecamos, o principal fruto do pecado será a vergonha. E agora, falando um pouco mais desse processo do pecado, a gente vê um ciclo acontecendo, um processo da queda acontecendo. Nesse primeiro processo, a alteração dos mandamentos de Deus. A gente vê lá no verso 2 ao 3 dizendo: Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Ou seja, Eva estava ali alterando os mandamentos de Deus. O que Deus disse? Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Eva disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Deus falou que não poderia tocar? Não. Mas a Eva, ela acrescenta palavras ali na boca de Deus. Ela acrescenta os mandamentos de Deus. Ela faz uma alteração nos mandamentos de Deus. E esse é um processo da queda. Quantos têm alterado os mandamentos de Deus? Quantos têm dito algo que Deus falou, sendo que Deus não falou? Isso é uma alteração dos mandamentos de Deus e isso é um processo de uma queda. O segundo processo de uma queda, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Está lá no verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, ou seja, cobiça da carne e cobiça dos olhos. E além disso, desejava para dela se obter discernimento, ou seja, soberba da vida. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Esse é o ciclo do pecado. O terceiro processo da queda, a omissão de Adão. Comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Não, a Bíblia não fala onde Adão estava ali quando a serpente foi tentar Eva. A Bíblia não relata isso. Mas se Adão estava perto de Eva ou não, Adão foi omisso. Porque se ele estava perto, ele deixou que a serpente enganasse Eva. Se ele estava longe, quando Eva leva o fruto para ele comer, ele poderia virar para Eva e falar assim: Mulher, você ficou louca? Você não pode comer desse fruto, Deus proibiu. Foi o único fruto que Deus proibiu comer. Eu não vou participar disso. Eu não vou comer desse fruto. Você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter pegado esse fruto para se alimentar dele. Deus proibiu, foi a única proibição que Deus fez, que a gente não poderia tocar nesse fruto. Provavelmente, possivelmente, se Adão tivesse feito isso, hoje iríamos viver uma vida completamente diferente. Mas Adão foi omisso. E a omissão é um pecado. Tiago diz isso muito bem na sua carta, dizendo que a omissão é um pecado. Ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E esse foi o pecado de Adão, não só participar do pecado, mas também ser omisso. O quarto processo da queda do homem, a vergonha causada pelo pecado e a ação do homem para camuflar essa vergonha. Vemos lá no verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ou seja, esse resultado patético que eu falei no slide anterior. Folhas de figueira era impossível cobrir um corpo humano, porque é algo que se desgasta, é algo que vai se quebrar. Imagina você pegar uma folha de figueira e tentar moldar o corpo. Só de tentar moldar ela no corpo humano, ela já vai se desgastar, ela já vai começar a rasgar. Era um resultado patético. Era algo que o homem tentou camuflar o pecado que não daria certo. E aí o quinto processo vem a tentativa de esconder da presença de Deus. Lá no verso 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, o homem não só tentou camuflar a sua vergonha, mas ele tentou esconder da presença de Deus. E esse é o ciclo do pecado, esse é o ciclo da queda. Quando a gente peca, a gente quer camuflar o nosso pecado, a gente quer esconder o nosso pecado e quer fugir da presença de Deus. Porque a gente acha muitas vezes que Deus é carrasco, que vai nos punir.
Mas antes de fugirmos da presença de Deus, a gente deveria achegar-nos a Deus. Quando pecarmos, ao invés de tentar camuflar o nosso pecado e fugir dele, nós deveríamos aproximar dele e pedir perdão, e arrependermos e pedir perdão pelos nossos pecados, e não tentar fugir. A gente vê um outro exemplo na Bíblia de uma pessoa que tentou fugir de Deus, que foi Jonas. E a gente viu que não deu certo. Toda vez que a gente tentar fugir da presença de Deus para esconder algo que era para ser feito ou algo que a gente fez de errado, vai dar errado. O sexto processo da queda do homem é o ato de culpar sempre o outro e fugir do erro. Do verso 11 ao 13 a gente vê muito isso. Olha o que fala lá. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira e que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E até hoje a gente tem essa mania de culpar o outro pelo erro e não assumir os nossos próprios erros. Quando Deus pergunta para Adão: O que você fez? Foi a mulher que você me deste. Ele não só culpou Eva, mas ele culpou Deus que deu a Eva para ele. Ele fala assim: Foi a mulher que me deste por companheira. Ele não só culpa a sua companheira, mas ele culpa Deus. Ele fala: Foi você que me deu essa mulher. Ela me deu do fruto e eu comi, mas a culpa é dela e você que me deu ela. Só quero deixar essa observação, viu, Deus? Foi você que me deu essa mulher. A culpa é dela e a culpa também é do Senhor. Adão não assumiu a sua culpa, ele tentou culpar Eva e tentou culpar Deus. Quando Deus pergunta para Eva, ela culpa a serpente. Ou seja, até hoje, muitas vezes nós erramos, ao invés de assumir o nosso erro, assumir a nossa culpa, a gente tenta culpar outros. Um exemplo de culpar outros é quando a gente fala: a carne foi fraca, né? Eu não consegui resistir à tentação. Sendo que próprio Jesus ele fala que não haverá tentação acima daquela que podemos suportar. Ou seja, toda a tentação que vier nós podemos suportar. Então a culpa não é da tentação, a culpa não é de Satanás, a culpa é minha e sua. Nós devemos assumir as responsabilidades pelos nossos erros. O sétimo processo da queda, a consequência da mulher. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E a gente vê até hoje a consequência da mulher. A mulher sendo dominada muitas vezes pelo homem e a mulher sofrendo por ter gravidez. E a mulher não aceitando muitas vezes ser submissa ao marido. A submissão aqui, eu não quero entrar muito nesse termo, que eu sei que é um tema polêmico, mas a submissão não é aquilo que a sociedade prega, não é aquilo que muitas pessoas acham. A submissão, o que que significa submissão? Submissão. Ou seja, submissão é estar debaixo da missão do marido. Se o marido tem a missão em Deus, a mulher ser submissa ao marido, ela é estar debaixo da missão que Deus deu para o marido. Não é ser capacho, não é ser escravo, não é ser maltratado pelo marido, não é nada disso. Às vezes, no nosso contexto, principalmente nesse contexto onde o feminismo é muito grande, é distorcido o conceito de submissão. E até hoje, as mulheres não entendem muitas das mulheres não entendem esse contexto da submissão. E acaba que são consequências de Eva que vem lá de trás. Já consequências do homem. Ao homem declarou: Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Se a consequência da mulher era muito da sua vontade de ser submissa ao marido e dela sofrer na gravidez, do homem a terra foi amaldiçoada. E hoje, se antes o trabalho era algo prazeroso, era algo ali que era gratificante, hoje muitas vezes o trabalho é um peso para nós, porque ficamos mais tempo no trabalho do que em nossa casa, do que em nossa família, para termos uma condição de sustentar a nossa família. Se hoje muitas vezes o trabalho é algo que traz cansaço, que é algo que traz ali um suor, um cansaço, uma fadiga, é culpa da consequência do pecado. O próprio texto que a gente acabou de ler fala: do suor do seu rosto se alimentará. Você vai comer do suor do seu rosto, ou seja, é algo cansativo, é algo que vai ser fadigado. O trabalho hoje não era para ser assim, não era para ser algo cansativo, não era para ser
algo que causa fadiga, que causa cansaço, mas era para ser algo prazeroso. O trabalho é hoje assim por conta das consequências do pecado. O nono processo da queda, a ação de Deus para cobrir a vergonha do homem. Fala lá no verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e a sua mulher. Então, se Adão e Eva, eles tentaram cobrir o seu pecado através ali das folhas de figueira e depois fugir da presença de Deus, Deus, ele mesmo, ele traz ali a sua ação para cobrir a vergonha do homem, trazendo roupas de pele. E não roupas de figueira, que era algo corruptível, mas algo que era mais duradouro, não algo que seria destruído ali em poucas horas, talvez ali até em minutos. Mas aquilo que Deus faz é algo duradouro. E Deus, como eu falei, ele estava demonstrando que futuramente precisaria ter um derramamento de sangue para cobrir a vergonha da humanidade, que foi o seu filho ter o sangue derramado na cruz. E o 10º processo da queda e o último é a expulsão do jardim, que vai falar lá no verso 22 ao 23. Então disse Deus, então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus os mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. O castigo do homem fora a expulsão do jardim. O jardim do Éden ali simbolizava principalmente estar na presença de Deus constantemente. E o homem foi tirado da presença de Deus até que ele se arrependa, até que ele volte para os caminhos do Senhor, até que ele aceite o sacrifício de Cristo e seja cheio por Espírito Santo para que ele volte para a presença de Deus. Até então, ele será expulso da sua presença. E que eu acho interessante aqui, que Deus tira o homem da presença para que ele não coma do fruto da árvore da vida. Você já pensou? Existia vários frutos. Existia um da árvore da vida e o outro do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer do fruto da árvore da vida, mas eles preferiram comer do conhecimento do bem e do mal, daquela que era proibido. Se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente para sempre. Mas eles preferiram o quê? Aquilo que era proibido. É aquele ditado que a nossa geração prega, que o proibido é mais gostoso. E foi nesse caso para Adão e Eva. E esse é o pecado, esse é o processo do pecado, esse é o processo da rota. E por isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê que a gente está atingindo algum desses processos, tentando se esconder de Deus, tentando camuflar o nosso pecado, alterando os mandamentos de Deus, a gente tem que tomar cuidado, porque a queda está próximo. E a queda está próximo. O final da queda, o 10º processo da queda é a expulsão da presença de Deus. Quando estamos em pecado e não nos arrependemos, até o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo é apagado em nossa vida. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado. Que esse exemplo desse processo da queda que a gente viu hoje sirva de exemplo para a gente não pecar. E se pecarmos, termos entendimento que precisamos nos achegar a Deus para nos arrependermos e não termos a mesma atitude de Adão e Eva, que tentou se esconder e camuflar o seu pecado. Pecou? Ok, arrependa-se e tenta principalmente não pecar novamente. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido todo esse processo da queda. Se ficou alguma dúvida, deixe os seus comentários. Podem nos perguntar também nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens.